Existe uma ameaça se movendo perto de alguém que ainda pensa que está apenas enfrentando coincidências. Uma frase escapou, um olhar pesou, uma presença mudou, e o que estava escondido começou a tremer. Será que essa revelação chegou até essa pessoa por acaso? Ou Deus está confirmando que chegou a hora de enxergar o plano oculto antes que ele avance? Aqui, nós falamos como mentores desta comunidade de fé, não para alimentar medo, mas para despertar discernimento espiritual. Neste vídeo, essa pessoa vai entender por que certas máscaras caem, por que a verdade revelada dói no começo, e por que o livramento de Deus quase sempre parece confuso antes de fazer sentido. Quem estava sorrindo por perto também estava escondendo intenção. Quem parecia neutro estava apenas esperando a queda. Antes de continuar, se essa palavra já tocou alguma parte da sua história, inscreva-se no canal e fortaleça esta comunidade que aprende a ouvir Deus antes de reagir pela dor. Porque hoje essa pessoa não vai apenas descobrir que havia uma traição, uma armadilha ou uma conversa escondida. Ela vai perceber algo mais profundo. Quando Deus permite que o oculto apareça, não é para destruir o escolhido, é para mostrar que o destino dele não está nas mãos de quem tentou derrubá-lo. Ela não revelou porque o coração ficou limpo de repente. Ela revelou porque o peso ficou grande demais para continuar escondido dentro dela. Existe um momento em que a mentira começa a fazer barulho por dentro, mesmo quando a boca tenta ficar quieta. A pessoa sorri, responde normal, tenta parecer tranquila, mas algo já não encaixa. E quem anda com discernimento espiritual, percebe quando a paz de alguém virou apenas uma máscara bem ensaiada. Deus tem um jeito silencioso de pressionar aquilo que está escondido. Ele não precisa expor tudo com trovões, nem transformar cada situação em espetáculo. Às vezes, ele permite apenas uma frase fora do lugar, uma resposta nervosa, um detalhe que não combina com o resto da história. E pronto. A ponta do fio aparece. Quem tem olhos espirituais entende que aquilo não foi acidente, foi confirmação. Essa mulher talvez tenha tentado segurar o plano oculto por mais tempo. Talvez tenha ensaiado o que diria, combinado versões, escolhido palavras bonitas para disfarçar intenções feias. Só que a verdade tem uma força estranha. Ela não pede licença para sair. Ela começa pequena, depois cresce, depois empurra a porta por dentro. E quando Deus decide revelar, até quem queria esconder acaba servindo como instrumento da própria exposição. Pense em alguém carregando uma sacola cheia demais no mercado. No começo, a pessoa acha que dá conta. Aperta a alça, muda de mão, finge que está tudo bem. Mas uma hora a sacola rasga no meio do caminho e tudo cai no chão. Com a mentira acontece algo parecido. A diferença é que, quando a mentira rasga, não caem frutas nem pacotes. Caem intenções, alianças escondidas, invejas antigas e conversas que nunca deveriam ter acontecido. E é por isso que essa revelação não deve ser tratada como fofoca, mas como livramento de Deus. Porque se algo saiu agora, é porque continuar escondido poderia custar mais caro depois. A ameaça estava perto, talvez mais perto do que essa pessoa gostaria de admitir. Mas o céu viu antes. O céu ouviu antes. O céu tocou no segredo antes que ele avançasse. E na próxima parte, fica ainda mais claro porque o plano falhou antes mesmo de atingir o alvo. O plano contra essa pessoa falhou porque foi construído sobre uma versão antiga dela. Eles não atacaram quem ela é hoje. Atacaram quem ela foi quando ainda se sentia perdida, cansada, insegura e emocionalmente dependente da aprovação dos outros. Só que existe uma coisa que pessoas presas ao passado não entendem. Deus trabalha no silêncio. Enquanto alguns observam apenas a aparência, o Senhor cura lugares internos que ninguém viu sangrar. Eles pensaram que ainda podiam tocar na mesma ferida e provocar a mesma reação. Pensaram que uma palavra torta ainda seria suficiente para desestabilizar. Pensaram que um comentário escondido ainda teria o poder de quebrar a confiança. Mas erraram o alvo. Porque aquilo que antes derrubava, agora ensina.
Aquilo que antes feria sem explicação, agora acende alerta. Aquilo que antes prendia, agora confirma que Deus já fortaleceu algo por dentro. Essa é a parte que muitos não esperam. A pessoa que eles tentaram atingir já não estava no mesmo lugar espiritual. Talvez por fora ela parecesse a mesma, com a mesma rotina, a mesma voz, o mesmo jeito de caminhar. Mas por dentro, algo tinha mudado. A oração ficou mais profunda. A percepção ficou mais afiada. O coração aprendeu a não chamar de amizade aquilo que só aparece quando convém. E isso muda tudo. Quando alguém cresce em Deus, não precisa fazer barulho para provar que mudou. A mudança aparece na forma como essa pessoa não implora mais por atenção, não corre atrás de explicação vazia, não entrega acesso a qualquer um e não confunde presença com lealdade. Quem olhou de longe achou que era silêncio, mas era maturidade. Quem achou que era fraqueza, não percebeu que era domínio próprio. E quem achou que conseguiria manipular, encontrou uma porta que Deus já tinha fechado. Se esta palavra está fazendo sentido, faça sua inscrição no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários a palavra discernimento. Isso fortalece esta comunidade de pessoas que não querem viver presas ao medo, mas desejam aprender a reconhecer os sinais de Deus com sabedoria. Porque talvez o que está acontecendo na vida dessa pessoa não seja apenas uma crise. Talvez seja o momento em que o céu está mostrando quem ainda tenta usar o passado dela como arma, sem perceber que Deus já transformou esse passado em testemunho. Deus não revelou o plano para alimentar raiva. Revelou para ensinar discernimento. Essa é uma diferença enorme, e quem não entende isso pode transformar livramento em amargura. Quando o oculto aparece, a primeira vontade humana pode ser confrontar, responder, provar que sabia, mostrar que não foi enganado. Mas a sabedoria espiritual respira antes de agir. Nem toda verdade revelada pede reação imediata. Algumas pedem silêncio, oração e limites. Existe um tipo de revelação que não vem para fazer barulho, vem para ajustar direção. Deus mostra para que a pessoa pare de entregar confiança onde só havia interesse. Mostra para que ela deixe de contar planos a quem torce contra. Mostra para que ela entenda que nem todo abraço é abrigo, nem toda pergunta é cuidado, nem toda presença é aliança. E se isso parece duro, também é misericórdia. Porque melhor é sentir o incômodo da verdade agora do que carregar o prejuízo de uma mentira depois. A pessoa precisa observar os frutos, não apenas as palavras. Alguém pode falar bonito sobre carinho, fé, amizade e respeito, mas os frutos revelam o que a boca tenta enfeitar. Como essa pessoa reage quando o outro cresce? Como fala quando não está sendo vista? Como se comporta quando não controla mais a situação? Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos, e essa palavra continua sendo uma chave poderosa para quem deseja parar de se perder em aparência. Na prática, essa pessoa pode começar protegendo aquilo que Deus ainda está formando. Não precisa contar tudo. Não precisa explicar cada passo. Não precisa abrir o coração para quem já demonstrou prazer em confundir. Pode orar antes de responder, anotar padrões, observar contradições e pedir direção ao Senhor antes de tomar decisões grandes. Às vezes, o ato mais espiritual não é falar mais alto. É parar de alimentar o acesso de quem usa a intimidade como caminho para ferir. E aqui há algo que precisa ficar muito claro. A revelação não veio para transformar essa pessoa em alguém desconfiado de tudo, mas em alguém desperto. Desconfiança sem Deus vira prisão. Discernimento com Deus vira proteção. A ameaça existe sim, mas não é maior que a direção do céu. O plano foi exposto, mas não para roubar a paz. Foi exposto para mostrar que o destino dessa pessoa ainda está sendo guardado por mãos que nenhum inimigo consegue controlar. E na próxima parte, uma coisa ainda mais séria começa a aparecer. Talvez ela não tenha revelado apenas o que fez, mas quem estava por trás. Se essa palavra tocou em algum lugar profundo dentro de você, talvez seja porque Deus está chamando sua atenção para uma nova fase de fé, proteção espiritual e propósito. Por isso, nós preparamos o kit do escolhido, 30 mensagens de fé, proteção e propósito, um material criado para fortalecer sua mente,
acalmar seu coração e lembrar você, todos os dias, que sua caminhada não está abandonada. O link está na descrição, e se essa mensagem falou com você, esse kit pode ser uma ferramenta para continuar ouvindo aquilo que Deus está tentando confirmar no secreto. Mas preste atenção, porque a próxima parte revela algo ainda mais delicado. Talvez o plano não tenha nascido em uma pessoa só. Talvez o que foi exposto seja apenas a primeira rachadura de algo maior. Talvez o detalhe mais inquietante não seja o que ela revelou, mas o que a revelação começou a puxar junto. Porque há verdades que não vêm sozinhas. Elas chegam como uma pequena rachadura na parede, mas quando a pessoa olha com calma, percebe que não era só uma mancha. Era uma estrutura inteira comprometida. Aquela fala escapada, aquele comentário estranho, aquela contradição que parecia pequena, tudo começou a mostrar que havia mais gente encostada no mesmo segredo. É aqui que o coração precisa de sabedoria, porque quando Deus expõe um plano, Ele também pode estar mostrando o ambiente que alimentou esse plano. Às vezes, uma pessoa fala, mas outras incentivaram. Uma pessoa aparece, mas outras cochicharam. Uma pessoa entrega a informação, mas outras estavam na sombra, esperando o resultado. O céu não está revelando isso para aumentar a dor, mas para impedir que essa pessoa continue chamando de círculo de confiança aquilo que já virou território de vigilância. Respire um pouco e pense com honestidade. Quem sempre fazia perguntas demais sobre sua vida, mas nunca celebrava suas respostas? Quem queria saber dos seus próximos passos, mas desaparecia quando você precisava de apoio? Quem parecia preocupado, mas saía da conversa levando mais informação do que carinho? Nem toda curiosidade é cuidado. Algumas perguntas são sondagens espirituais disfarçadas de conversa normal. E quando Deus acende a luz, até o que parecia inocente começa a mostrar sua verdadeira intenção. Essa mulher pode ter revelado o plano, mas a revelação talvez esteja apontando para uma rede de influência, comentários, inveja e falsas alianças. Isso não significa que a pessoa deve sair acusando todo mundo, porque esse tipo de atitude só entrega a paz de bandeja. Significa que chegou a hora de observar com mais maturidade. Quem muda quando você prospera? Quem se incomoda quando você se fortalece? Quem tenta diminuir aquilo que Deus começou a levantar em você? A ameaça estava mais organizada do que parecia, mas não mais forte do que a mão de Deus. E essa é a confirmação espiritual que precisa entrar no coração do espectador agora. Se Deus permitiu que uma parte viesse à tona, é porque Ele já estava cuidando do restante antes mesmo de você entender. O que foi revelado não veio para colocar medo, veio para devolver visão. E daqui a pouco, essa pessoa vai perceber que o maior livramento talvez não seja descobrir quem estava contra ela, mas entender por que essas pessoas se incomodaram tanto com sua luz. O que eles não suportavam não era apenas a presença dessa pessoa, era a clareza que ela começou a carregar. Porque existe algo profundamente ameaçador para quem vive de confusão, alguém que começa a enxergar. Enquanto a pessoa aceitava migalhas, desculpas, manipulações e silêncios estranhos, tudo parecia confortável para quem se aproveitava. Mas quando ela começou a perceber padrões, fazer perguntas internas e deixar de se culpar por tudo, o ambiente espiritual mudou. Clareza é uma forma de proteção. Não é gritaria, não é arrogância, não é sair por aí dizendo que sabe de tudo. Clareza é aquela paz firme que olha para uma situação e sente: isso não combina com Deus. É quando a pessoa para de romantizar desrespeito, para de chamar frieza de fase, para de justificar quem fere sempre do mesmo jeito. A partir desse ponto, quem se alimentava da confusão começa a perder espaço, porque já não consegue controlar a narrativa como antes. É por isso que o plano começou a falhar. Eles esperavam uma reação impulsiva, mas encontraram silêncio. Esperavam desespero, mas encontraram oração. Esperavam que a pessoa corresse atrás de explicações, mas ela começou a buscar direção em Deus. Isso desmonta muita coisa, porque quem arma contra alguém geralmente espera que a dor produza bagunça. Só que, quando a dor encontra fé, ela não vira bagunça. Ela vira discernimento, limite e crescimento. Na prática, essa pessoa precisa guardar algumas atitudes simples, mas profundas. Antes de responder a uma provocação, ore.
Antes de acreditar em uma versão, observe os frutos. Antes de abrir novamente uma porta, pergunte se aquela presença aproxima ou afasta da paz. Leia Salmos quando a alma estiver agitada, Provérbios quando precisar de sabedoria e o Evangelho de João quando precisar lembrar quem Cristo é no meio da confusão. Isso não é fuga da realidade. É treinamento espiritual para não entregar o coração a qualquer voz. E aqui está a parte que muda tudo. A clareza dessa pessoa incomodou porque ela parou de ser previsível. Antes, talvez bastasse um comentário para ferir. Agora, a mesma tentativa encontra uma alma mais firme. Antes, talvez bastasse um afastamento para gerar desespero. Agora, a ausência de quem não traz paz começa a parecer livramento. Eles achavam que estavam lidando com alguém vulnerável. Mas Deus já estava formando alguém mais desperto, mais inteiro e mais difícil de enganar. Agora que tudo isso foi revelado, a pergunta não é mais quem tentou esconder, quem participou ou quem fingiu não saber. A pergunta é, o que essa pessoa vai fazer com a verdade que Deus permitiu aparecer? Porque revelação sem mudança vira apenas informação dolorosa. Mas revelação com obediência vira livramento, vira maturidade, vira porta fechada para quem não deveria mais ter acesso. Talvez o céu não esteja apenas mostrando uma ameaça. Talvez esteja dizendo, chegou a hora de parar de voltar para lugares onde sua alma já entendeu que não há paz. E se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Deus revelou para me proteger. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de fé diante de tudo aquilo que tentou confundir sua mente. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esta comunidade existe para fortalecer pessoas que estão aprendendo a enxergar com discernimento espiritual, a caminhar com sabedoria e a não entregar o próprio destino nas mãos de quem só queria atrasar sua promessa. Você não chegou aqui por acaso. Há palavras que encontram a pessoa exatamente no momento em que ela precisa decidir se continua presa ao passado ou se finalmente caminha como alguém que foi despertado. Assista também ao vídeo recomendado, porque a próxima mensagem pode confirmar a parte que ainda está faltando dentro do seu coração. E antes de sair, responda para si mesmo com sinceridade. Quem perdeu acesso quando Deus abriu seus olhos? Quem ficou incomodado quando você começou a se respeitar? Quem chama sua cura de frieza porque já não consegue mais controlar sua reação? A revelação veio, o plano apareceu, a máscara caiu, e agora o céu observa o que você vai fazer com aquilo que já sabe.